dia para você que nos acompanha pela TV Com, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e também pelo site Zero Hora. Como vocês puderam ver, a gente está aqui ao vivo na redação de Zero Hora com os colegas de Zero Hora e também da TV Com, recebendo o candidato do PT ao governo do estado, o candidato Tarso Genro, naquilo que a gente está chamando de o Dia do Candidato no Grupo RBS. Hoje, nessa manhã de segunda-feira, ao vivo com Tarso, segunda-feira, dia 13, e na quarta-feira, dia 15, com o candidato do PMDB, José Ivo Sartori. Vai seguir o mesmo roteiro que o candidato Tarso Genro fizer aqui nessa segunda-feira. Vai passar por entrevista no Gaúcha Atualidade. O candidato veio agora há pouco aqui do estúdio da Rádio Gaúcha. Vai passar por esse nosso bate-papo aqui na redação, sala de redação, entrevista no RBS Notícias, passeio pelas redações do Grupo RBS. Tudo para ajudar você que nos assiste, nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso leitor, a conhecer mais o seu candidato, a definir o seu voto nesse segundo turno. Candidato Tarso Genro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, muito obrigado. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Vou começar, candidato, lhe pedindo aí uma avaliação dessa primeira semana de segundo turno. Temos aí campanhas do seu candidato José Ivo Sartori e a sua campanha. Uma avaliação das duas campanhas, das duas propagandas que a gente vem acompanhando ao longo dessa semana. Bem, eu não vou me reportar a candidatura do meu adversário, embora eu tenha um conceito sobre ela, né? Eu vou falar do nosso procedimento. Primeira semana, atos preparatórios, reorganização do programa, articulações regionais, visitas ao interior, mobilização na Grande Porto Alegre. O nosso entendimento é que essas duas semanas, esta semana e a próxima, é que serão efetivamente decisivas para que o eleitor defina o seu voto, né? Nós constatamos uma grande volatilidade nos votos hoje, no processo eleitoral nacional e também regional, e entendemos que nós temos uma desvantagem no segundo turno e uma vantagem. A desvantagem é que nós entramos em segundo lugar, né? E a vantagem é que agora nós temos 10 minutos cada um e temos um debate direto, sendo que o candidato José Ivo Sartori, né, no primeiro turno, ele praticamente não participou dos debates. Ele passou, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, de lobo liso, né? Fez uma campanha paralela, muito bem feita, mas não participou do debate, portanto não expôs nem as suas grandezas, nem as suas fragilidades, como nós expusemos no debate direto. Então o segundo turno vai dar oportunidade, sim, para que nós organizemos um grande movimento e pretendemos sim ganhar a eleição. Bom, assim começa a nossa entrevista. Na verdade, candidato, é um bate-papo aqui com os nossos colegas de Zero Hora. Vou passar ali para a Rosane de Oliveira já, Rosane. Boa noite, Rosane. Bom dia, governador. O senhor fez todo o primeiro governo uma estratégia de aposta no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, no crescimento da economia, como uma forma de sustentar os gastos públicos. E utilizou recursos, mais de 6 bilhões dos depósitos judiciais, que agora não poderá contar com esses recursos se for reeleito para um segundo mandato. Se a economia não crescer por conta de uma crise que já se avizinha, qual é o seu plano B para manter os salários em dia, para fazer os investimentos que o Estado necessita e para pagar precatórios, enfim, pagar as despesas ordinárias? O Rio Grande do Sul tem uma estrutura da sua dívida pública muito ruim. Ela foi negociada lá há 15 anos atrás, aproximadamente, pelo governador Antônio Brito. Aquela negociação tinha que ser feita, mas os termos da negociação são infinitamente prejudiciais ao Estado. Naquele momento, inclusive, a minha bancada, a bancada do meu partido, embora eu seja aqui candidato à Unidade Popular pelo Rio Grande, votou contra os termos daquele acordo. E esse acordo se mostrou profundamente lesivo ao Rio Grande do Sul. O que nós fizemos? Pela primeira vez o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu pautar perante o governo federal uma reestruturação da dívida. O que é essa reestruturação? Abate 15 bilhões de reais e abre um novo espaço fiscal para financiamentos. Esse espaço fiscal apenas reduz o abatimento, né? Quem sabe para 10 bilhões, mas é uma vitória extraordinária que nós conseguimos. E o Rio Grande do Sul não tem saída, como de resto o país, na minha opinião, sem aumentar as taxas de crescimento e sem aumentar investimentos, inclusive em infraestrutura, porque o crescimento econômico que o país teve nesse período agora está bloqueado, né, por uma série de problemas, dentre eles a questão da infraestrutura. Então, eu não trabalho com a hipótese de que não haja crescimento no próximo período. A presidenta Dilma se preocupou nesse momento de crise grave, né, de manter o emprego, e acho que foi absolutamente correto.
O Brasil, comparativamente aos demais BRICS, né, e aos países altamente desenvolvidos, está numa situação boa para alavancar um processo de crescimento no próximo período. Qual é a estratégia que nós adotamos, para sintetizar? Nós adotamos a seguinte estratégia: o Rio Grande do Sul tem que sair da crise crescendo. Nós crescemos mais do que o Brasil e, mais do que isso, aumentamos o nosso mercado interno através de medidas para a agricultura familiar, salário mínimo regional, atração de investimentos que vieram de fora, que permitiram que no ano de 2013 a renda das famílias do Rio Grande do Sul crescesse o dobro do que cresceu a média da renda das famílias brasileiras. Portanto, nós não temos uma dupla estratégia. É sair da crise crescendo, investindo e fazendo, sim, dívidas de financiamento dentro da lei de responsabilidade fiscal, como nós estamos fazendo até agora. Mas só para complementar, governador, no curto prazo, crescimento não depende da sua vontade nem das políticas que o governo adotou, depende de uma conjuntura maior. Se confirmarem essas previsões negativas de não haver crescimento significativo, como é que se financia o déficit em 2015? Se financia cortando investimentos. Nós não vamos cortar políticas sociais. As políticas sociais são a joia, são uma preciosidade do nosso governo. E eu vou dar 4 exemplos de políticas sociais que estão mudando a configuração da estrutura social do Estado. O programa Mais Água, Mais Renda Irrigando a Agricultura Familiar, que tem subsídios do Estado. O programa de microcrédito, que já atingiu 80 mil micro e pequenos empresários aqui no Estado, criando empregos, tem subsídios do Estado. O programa RS Mais Igual, que faz uma complementação de renda para as famílias do Bolsa Família, que tem filhos que precisam se alimentar melhor de 0 a 6 anos. Tem recursos do Estado. E os 12% para a saúde, que nós pegamos exatamente, como constataste, lá dos depósitos judiciais, dentro daquilo que a lei permite. Por que nós fizemos? Porque se nós não chegássemos aos 12% para a saúde, nós teríamos cortado, inclusive, os recursos institucionais que a União tem que mandar para cá, como o Fundo de Participação dos Estados, porque aquilo se transformou numa norma legal. Então tem que ter coragem, determinação e estratégia para tirar o Rio Grande do Sul. Tá? E eu estou dizendo como vou fazer. E digo mais, fora do crescimento da economia nacional, tá? E fora de um endividamento responsável para fazer investimentos em infraestrutura aqui no Estado, você sequer vai ter condições de usar os recursos do Tesouro para fazer políticas sociais como nós fazemos. Governador, bom dia. Vendo-se a programação do fim de semana, lançamento das 2 campanhas, os primeiros programas, na sua campanha surgiu uma figura, um personagem, o Lembrador, que lembra o governo Brito, lembra a negociação da dívida, lembra a figura de Sartori como líder daquele governo. Já no programa do Sartori, o que se viu foi o próprio candidato, por conta desta linha adotada pela sua campanha, acusando-o de dirigir olhando só o retrovisor. Então eu lhe pergunto, o que Tarso Genro tem a dizer como restrição a José Ivo Sartori? Eu não tenho nenhuma restrição de ordem moral, nem de ordem pessoal ao prefeito Sartori, uma pessoa que eu prezo, inclusive, pessoalmente. Nós temos projetos distintos, e essa questão do retrovisor, ela é muito emblemática dessa questão. Eu, para dizer isso que eu disse para a Rosane a respeito da dívida, eu tenho que lembrar o que foi feito em 2015, que até eu brinco, o que você fez no verão passado. Em 2015, o prefeito Sartori era líder do governo Brito. E ele encaminhou... 2015 não... Perdão, há 15 anos atrás. Né? Há 15 anos atrás, era líder do governo Brito. E ele monitorou e orientou a votação de um acordo que nos levou a esta situação financeira do Estado hoje. Então, olhar no retrovisor, para nós, é simplesmente desvendar como nós chegamos nessa situação e quais são os desafios que nós temos que vencer para que o Rio Grande do Sul vá crescendo, se desenvolvendo, gerando renda, né? E compatibilizando, crescendo inclusive mais do que o Brasil. Então, a esta visão de não olhar no retrovisor, eu respondo ao prefeito Sartori. Às vezes, quem não quer olhar no retrovisor, não quer ver os desastres que cometeu lá atrás, os acidentes que proporcionou lá atrás. Então, nós temos que sim olhar pelo retrovisor de maneira responsável para dizer por que estamos fazendo isso no presente e o que queremos fazer no futuro. Me parece que esta visão de não querer olhar no retrovisor é uma tentativa de disfarce político
de uma posição que não é uma posição de partido, que é uma posição individual, que eu represento a totalidade do Rio Grande, sem discutir as raízes das suas posições e do seu programa de governo. Quando você vê, na Zero Hora, por exemplo, aquele que coordena o programa de governo de Sartori, dizer de maneira clara, não, nós temos que nos orgulhar das privatizações que nós fizemos e o que nós fizemos em relação à dívida. Eles podem se orgulhar, não tem problema. Agora, eu tenho o direito de impugnar. Impugnar, por exemplo, o esquartejamento que eles fizeram da CE. Não é nem um problema de privatização, é de privatização selvagem que fizeram. Né? Deixaram para a iniciativa privada, e aqui não é uma crítica às empresas que pegaram esse serviço, que eles têm o direito de pegar, mas deixaram para a iniciativa privada o filé e toda a dívida da CE, na companhia estatal. Ou seja, deram de barbada para a iniciativa privada um negócio que poderia ser, inclusive, fator de recuperação da empresa nesse período. Então, nós temos que olhar no retrovisor, com respeito, né, sem ataques pessoais, mas para dizer o que as pessoas fizeram no passado. Porque o que elas fizeram no passado aponta o que elas vão fazer no futuro. Candidato, aqui à sua esquerda. Bom dia. Na semana anterior ao primeiro turno, houve um tiroteio aqui em Porto Alegre, em frente a um supermercado ali no bairro Bonfim. 1 ou 2 dias depois, nós tivemos uma morte em mais um tiroteio no centro de Porto Alegre, numa zona muito movimentada, num horário de pico, né? Ontem, no início da madrugada, a gente teve a morte, na verdade, 8 da noite, tivemos a morte dentro do Hospital Cristo Redentor. A gente sabe que depois do cumprimento da sua agenda aqui na RBS, o senhor segue para inaugurar o ponto final do Presídio Central, que é uma promessa sua de campanha, que o senhor vai ainda inaugurar e cumprir parte dela, pelo menos ainda neste mandato. Mas a sensação de insegurança, é muito grande em Porto Alegre e em alguns grandes municípios do interior do estado. Juntando a isso o déficit do efetivo da Brigada Militar. Como o senhor pretende reduzir essa sensação de insegurança se o senhor for eleito para um segundo mandato? Essa sensação de insegurança aqui no estado, ela não é nova. Né? Eu poderia te dar mais exemplos, inclusive, ou tantos exemplos, como estás me dando a respeito dessas ocorrências policiais que ocorreram no governo anterior. E poderia te dar outros exemplos. Aquilo que ocorre, por exemplo, em Santa Catarina, né? Um incêndio já de mais de 100 ônibus que está ocorrendo em São Paulo, né? Ataques de quadrilhas a policiais, enfrentamentos cotidianos, incêndio de ônibus, que está ocorrendo no Rio de Janeiro, né? Com um enfrentamento que está havendo praticamente militar da polícia em determinados espaços urbanos. Ora, essa questão da segurança pública hoje é uma questão nacional. Mas eu destaco aqui no Rio Grande do Sul exatamente a forma que nós estamos enfrentando esta questão. As duas principais fontes de reincidência aqui no estado do Rio Grande do Sul são o Presídio Central, que é uma demanda de 40 anos que nós estamos respondendo agora, o nosso governo está respondendo agora, depois de 40 anos de promessas não cumpridas por todos os governos que nos precederam, alguns por impossibilidade, outros por falta de vontade política. E a impunidade. E a impunidade que está relacionada, quando nós chegamos aqui no governo, né, 20% dos homicídios apenas eram elucidados, agora 72%, porque nós reequipamos a Polícia Civil, nós qualificamos os salários dos policiais, nós estamos agora fazendo concurso de novo para a Brigada Militar, para mais 2.000 policiais. Nós instituímos aqui no Rio Grande do Sul um programa modelar de combate aos feminicídios, né? 32% a menos de mulheres assassinadas, né? Só do ano passado para este ano, em função, né, do trabalho das patrulhas Maria da Penha. Nós reestruturamos os quadros da Polícia Civil e da Brigada Militar, que estavam, inclusive, com má vontade para trabalhar, por falta de salário, por falta de respeito salarial dos demais governos, né? Então, o que nós vamos fazer em relação a isso? Nós vamos continuar com essa política, contratar mais policiais, colocar... Mas os prédios do IGP estão abandonados e há muitas perícias, Não, você está enganado. Isso é uma notícia tendenciosa. Os prédios do IGP estão sendo recuperados pelo nosso governo. Nós encontramos o IGP destruído. Nós fizemos concurso, melhoramos os salários, estamos agora investindo, né, no IGP, na estrutura material do IGP. É exatamente o contrário que tu está dizendo. Há uma grande modificação na segurança pública aqui no Estado. Agora, esse é um trabalho que é feito em profundidade. E os seus efeitos já têm efeitos parciais positivos, mas também, né, são efeitos limitados até em função, né, da problemática de segurança pública que nós herdamos. Falta de equipamentos, falta de salários, falta de plano de segurança, ausência de policiamento comunitário, que é o que nós estamos encaminhando. Já são 140 comunidades com policiamento comunitário. Então, se alguém está dando, né, uma mudança estratégica aqui na segurança pública do Estado, é o nosso governo. Não foram, não, os governos anteriores. E o presidente central está aí para provar isso.
Governador. 13. Bom, 13. Muito bem. O senhor falou 12% para a saúde antes, né? Que tem um programa específico aí. Um estudo do TCE, divulgado esse ano, fala que no ano passado existiam 164 mil pessoas esperando por consulta no SUS, filas do SUS, e que em algumas especialidades esse tempo de espera é 16 meses. E fala também que em 2012 teria aumentado o tempo de espera em 41%, que não é muito em relação a um ano para o outro, mas como é que se resolve essa questão? Eu sei que ela é nacional, mas como é que o senhor resolve aí, até porque a situação não está melhorando muito aí? Não, a situação está melhorando muito, me perdoa o contraponto, né? Em 2012 nós ainda trabalhamos com o orçamento de 2011, né? Que era uma mesquinharia os recursos para a saúde. Nós trabalhamos com aquele orçamento que nos foi legado. Depois nós mudamos, né, para os 12%. Isso aí está tendo um impacto extraordinário. Eu posso citar 3 impactos fundamentais. Nós triplicamos ou quadriplicamos os recursos para as prefeituras. Começaram a aumentar as equipes de saúde da família. Nós passamos recursos 4 vezes mais para os hospitais filantrópicos e santas casas que estavam fechando, porque o governo anterior não dava, né, recursos suficientes para eles operarem. Estavam fechando hospitais. Por exemplo, a Santa Casa de Livramento teve fechada 6 meses por falta de recursos, né? E nós estamos aplicando aqui no Rio Grande do Sul um conjunto de programas, né, federais, com mais médicos, por exemplo, com atenção à saúde básica extraordinária. Além de construir já 18 unidades, né, de pronto atendimento e mais 22 que estão em construção. Agora, a prestação de serviços, tu tem razão, Teresa, ela não é boa ainda na ponta, né? Isso aí tem relação com falta de recursos nacionais que tem que ser aprimorados e com a prestação que é feita pelas prefeituras. As prefeituras são prestadoras de serviços e a recém elas estão começando a dar conta, inclusive, de utilizar esses recursos que nós estamos passando para a saúde pública. E o senhor acha que o Mais Médicos, nesse caso, vai ajudar? Está ajudando, pergunta para os prefeitos, né? Os prefeitos não só adoram os Mais Médicos, como pedem que o governo federal amplie os Mais Médicos para dar um atendimento ainda maior, né? Porque o problema aí não é ser médico de fora ou de dentro. É um programa que traz médicos para o atendimento à saúde básica, né, que é um elemento fundamental, porta de entrada para todo o sistema. E que está dando certo. É muito bem acolhido pela comunidade e pelas prefeituras. Eu vou continuar com os Mais Médicos. Eu vou continuar. Tá? E acho que é um programa muito bom. E assumir esse compromisso com os prefeitos, inclusive, ao longo do meu governo e ao longo agora da campanha eleitoral. Próximo a perguntar. Oi, pode ser? Vamos passar ali. Bom dia, governador. Bom dia. A gente sabe que quando o cinto aperta no orçamento, o primeiro lugar que sofre cortes é a área de cultura. Isso está acontecendo em equipamentos culturais do Rio Grande do Sul, não desde o seu governo, mas desde antes. Em compensação, a gente tem no Brasil um modelo de gestão que une a iniciativa privada com o poder público. São as OCIPs e as OS. Isso tem acontecido em alguns locais no Brasil, em orquestras e museus. Eu queria saber a sua opinião sobre esse modelo de gestão. O senhor acha que isso é um modelo alternativo para ter mais continuidade na gestão cultural? Pode ser, sim, dependendo da proposta e dos mecanismos legais de utilização que tem aqui no Rio Grande do Sul para a iniciativa privada e estão sendo utilizados, inclusive, a exaustão, né? Você sabe perfeitamente que nós pegamos aqui a Secretaria da Cultura que estava completamente desmontada, né? Não tinha uma política cultural aqui no Estado, nem no governo anterior e nem no governo pré-anterior. O pessoal estava desmotivado, a Secretaria não tinha recursos. Nós não só aumentamos o recurso, como também incorporamos um conjunto de programas que vai desde a construção do Teatro OSPA, que é um exemplo, né? É um exemplo que eu diria tão importante para a cultura como é o presídio central para a segurança, né? Como já instituímos aqui no Estado 140 pontos de cultura, né? Mas não era... E promovemos... Perdão? Não seria a oportunidade de escolher alguma instituição, a OSPA, por exemplo, seria um bom exemplo, e testar esse modelo novo, testar um novo modelo de gestão, porque o que a gente tem visto é a repetição de problemas que se arrastam a outros governos, né? Talvez não esteja na hora de testar um novo modelo. O nosso exemplo é exatamente o contrário. A OSPA, por exemplo, que é uma fundação, nós reequipamos a OSPA, fizemos concursos, contratamos pessoas, organizamos o quadro e hoje é uma orquestra que vibra com o nosso governo e vibra com as reformas que nós fizemos na área da cultura. Agora, a articulação com a iniciativa privada, ela tem os fundos
que podem ser utilizados e são utilizados para a promoção, né, das ações culturais aqui no Estado. O senhor acredita que a parceria não funciona? Não vejo nenhuma, né, não vejo nenhuma contradição. A parceria pode funcionar, sim. A parceria pode funcionar. Aliás, as duas parcerias privadas que tem aqui no Rio Grande do Sul, Lato Senso, foram nós que fizemos. Com o Porto, né, que era um projeto emperrado, mal feito, desconstituído, nós refizemos, está aí agora o contrato feito, né, o Porto em andamento e o Hospital da Restinga, que é uma parceria nossa com a iniciativa privada, governo do Estado e governo federal. Então nós não temos nenhum preconceito em utilizar essas parcerias. Né? O problema é que essas parcerias têm que ser bom para os dois, não é como os pedágios que foram feitos há 15 anos atrás, né, que nós rebaixamos as tarifas, imagina, e estamos dando um atendimento melhor que era dado anteriormente, rebaixamos em média 30%, o que demonstrou que esses recursos que foram repassados para a iniciativa privada eram recursos que só satisfaziam as suas necessidades de lucro e não o interesse público. Então, essa é a questão da parceria público-privada que a gente tem que ter cuidado para fazer. Neste momento, nós estamos instituindo aqui no Rio Grande do Sul, e é bom que toda a comunidade saiba, as primeiras parcerias público-privadas do Estado, através da forma do arrendamento de ativos na área do saneamento. Está pronto, os editais já vão sair, já foram negociados com as instituições privadas, dando, inclusive, um exemplo para ter mais parcerias que outros estados querem fazer na área do saneamento, sem abrir mão do controle pelo Estado dos investimentos. Lá, candidata a Marta. Bom dia, governador, aqui atrás do senhor. Bom dia. Bom dia. Governador, na ponta do lápis, tudo que a gente fala aqui hoje passa pela questão dos recursos. E na ponta do lápis está um pouco difícil de compreender a equação de 2015. O orçamento foi para a Assembleia com um aumento de 12% em relação a esse ano. E neste ano, que a gente teve uma safra cheia, com preços bons, e a gente sabe quanto o Estado depende de uma boa safra, principalmente de soja, a gente está com uma arrecadação mais ou menos em linha com a inflação, ao redor de 6%, 7%, talvez um pouquinho acima. De onde é que virão esses recursos que faltam entre os 7% que a gente pode prever, talvez otimistamente, para uma arrecadação e os 12% do orçamento? O senhor tem algum plano de elevação de arrecadação? Recentemente a Folha de São Paulo publicou um estudo a respeito da relação da dívida dos estados com a arrecadação. E publicou um ranking mostrando os estados que pioraram essa situação, os estados que permaneceram no mesmo e os estados que melhoraram. E o nosso querido Rio Grande do Sul melhorou a sua situação. É uma matéria que até é estranho que não tenha circulado aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque essa é uma questão muito importante da dívida pública, que deveria ter sido mais motivada. Até vou falar para o pessoal colocar no nosso programa de televisão. O Rio Grande do Sul melhorou por quê? Não aumentou impostos e qualificou o sistema arrecadatório. E nós temos ainda um potencial de melhora. Nós estamos, nesse momento, fazendo também um financiamento para o Banco Mundial para qualificar as tecnologias, né, as TIs, tecnologia de informação, a qualificação da fiscalização, que ainda tem um espaço muito grande para avançar. Tem um espaço maior para avançar também na cobrança da dívida pública, né, que nós já melhoramos bastante e pretendemos melhorar no ano que vem. Temos a possibilidade, e isso eu tenho dito de maneira sistemática, nós temos a possibilidade e queremos crescer o ano que vem, no mínimo aqui no Rio Grande do Sul, 4%. Uma série de fatores, portanto, que compõem uma estratégia para sair dessa situação. Desculpa, governador, mas assim, este ano que a gente teve, como eu mencionei, uma safra cheia, com preços muito bons, e a gente sabe, de novo, como a gente é dependente da safra, o nosso crescimento está bem aquém desses 4%. É possível, é factível, é realista prever um crescimento de 4% para 2015? É realista. Nós, nos outros anos, tivemos crescimentos muito superior a isso. Nós tivemos crescimento de quase 7% aqui no Estado, na indústria quase 7%, e na média mais de 6%. Então, eu estimo que o próximo governo federal, que eu espero que seja a presidenta Dilma, né, se não for, vai ter que responder a uma questão. O Brasil está bloqueado no seu crescimento. O governo da presidenta Dilma tratou mais de manter o emprego nesse período, do que atentar para os fatores que estão debilitando o crescimento, e o país vai ter que ter um crescimento no próximo período. Todo o país vai ter que ter. Se não tiver, nós vamos compartilhar das vicissitudes de todos os estados. Agora, nós temos que ter um plano para isso. E outro plano é, sim, obter mais financiamentos. Com esses 15 bi da dívida, que cairão agora com a votação de novembro, nós podemos imediatamente contratar, e já estamos trabalhando para isso, está prontinho já uma proposta de $1 bilhão para financiamento. Então, nós temos que potencializar o crescimento do Estado.
E não ficar olhando para o futuro dizendo que o Estado vai quebrar, que a arrecadação vai cair, porque isso também demonstra uma vontade política do que fazer. Né? Eu, quando digo o seguinte, não, eu vou cortar gastos públicos, como disse a minha adversária, a senadora Ana Amélia. Aliás, ela foi honesta, eu elogio ela por isso. Ela foi sincera, ela disse, vou cortar gastos públicos. O que eu dizia? Para mim, recursos para saúde, educação e segurança não é gasto, é investimento, né? Na estabilidade social, no ser humano, é investimento, em última análise, no desenvolvimento. Nós não vamos reduzir os gastos em saúde, educação e segurança, vamos aumentá-los. Né? E tem alguma coisa que possa ser reduzida, governador? Tem alguma coisa que possa ser racionalizada? A gente sabe que a gente tem uma estrutura pesada de gasto público. É possível racionalizar em algum ponto? As estruturas pesadas de gastos públicos que nós temos são duas. Né? É a herança que nós recebemos das aposentadorias do Estado, né? Que não vem do nosso governo, nem do governo anterior, vem de épocas de descaso, que nós fizemos o fundo de aposentadoria dos servidores. Foi o governo que teve a coragem de fazer o fundo, né? Ou seja, os servidores que estão entrando agora já estarão vinculados a esse fundo. E o outro problema é a dívida pública. Né? A dívida pública que também foi negociada há 15 anos atrás e que levou o Estado a essa situação de desconforto. O que nós vamos fazer em relação a isso? Votado esse projeto, nós vamos começar imediatamente, e eu vou liderar isso, como liderei a questão da dívida, com o apoio de vários governadores, uma nova proposta, reduzir de 12% para 9%. Se nós conseguirmos isso, e é possível conseguir, o Estado vai se desafogar e crescer com estabilidade bastante previsível no próximo período. Aqui o Moisés, aqui atrás do governador. Bom dia, governador. Bom dia, Moisés. Consagrado já pela análise dos números da eleição, uma acomodação do eleitorado com um claro confronto de classe média antiga, vamos dizer assim, ou ricos, contra a nova classe média e contra pobres. Isso é uma interpretação de números, não é por intuição de analista, de cientista político. E eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esse dado no Brasil e como é que o senhor enxerga essa acomodação no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul em relação a esse fenômeno que foi identificado no Brasil? Eu acho que esse fenômeno é verdadeiro. Né? O Brasil, no período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, fez crescer a renda de todos os setores. Né? Dos trabalhadores, daqueles que estavam fora da sociedade formal e entraram e se transformaram em, chamam de nova classe média. Para mim, uma nova classe trabalhadora, um novo setor assalariado de serviços do país. E a classe média, ela melhorou também o seu padrão de renda. Né? As classes superiores, as classes empresariais também melhoraram nesse período. Houve um crescimento da renda no Brasil. Isso gera determinados estranhamentos sociais. Tens toda a razão. Isso é estatístico, tem um setor da classe média mais enriquecida hoje que não vê com bons olhos, né? As pessoas andando de carro na rua, entupindo as ruas de carro, os pobres andando de avião, né? O pessoal vai lá e eu já vi em aeroporto as pessoas fazer como eu fazia quando viajava com meu pai, a gente parava embaixo de uma árvore, abria uma toalha de mesa e tinha uma galinha com farofa, lá as pessoas comendo galinha com farofa no aeroporto, né? Isso aí gera um certo desconforto. O que nós devemos fazer na democracia, na minha opinião? É fazer um trabalho político e cultural para tornar a sociedade mais homogênea, menos desigual. E isso passa por um convencimento ideológico das pessoas, que é melhor os outros crescerem, se integrarem na sociedade, terem as suas oportunidades, do que ficarem de fora, servindo de mão de obra barata, né? Ou de grupo atacado pela polícia quando tem determinados movimentos sociais. Esse trabalho de convencimento, ele é tanto ideológico, né, como cultural. Então tem que lutar para formar no Brasil, nesses setores mais enriquecidos da classe média, uma cultura mais tolerante, uma cultura mais compreensiva dessa necessidade de que haja uma maior integração e coesão social. É perfeitamente visível, né, em determinadas áreas da população, em determinadas áreas da cidade, que existe uma rejeição, né, uma rejeição à esquerda, ou ao governo Lula, ou ao governo Dilma,
porque promoveram os pobres uma condição de sujeitos da democracia política e que passaram, teoricamente, a incomodar a estabilidade daqueles setores, né? Eu acho que um trabalho democrático, de convencimento, de explicitação, sem sectarismo e apresentação de projetos concretos de mobilidade urbana, de redistribuição territorial dos investimentos em habitação na cidade, pode transformar a cidade numa cidade mais coesa. Aqui em Porto Alegre nós temos 2 exemplos desse convívio, né? O BRIC da Redenção e o gasômetro, onde todas as classes sociais, né, convivem com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade e com um reconhecimento recíproco, né, das suas especificidades. E eu acho que nesse sentido, inclusive, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre em especial é um exemplo para todo o Brasil, que São Paulo, por exemplo, deveria adquirir um pouco de nós. Certo, sem réplica aí, Moisés, não? Eu gostaria de saber como é que esse fenômeno se dá no Rio Grande do Sul, essa divisão do eleitorado, esse confronto que a nível nacional está bem consagrado pelas análises. Se no Rio Grande do Sul aconteceu isso aí, de que forma aconteceu? Eu acho que de certa forma refletiu aqui no Rio Grande do Sul também, né? Mas não refletiu de uma forma sectária, de uma forma restritiva, né, ao crescimento do campo político que eu represento, como em São Paulo, né? Em São Paulo ocorreu um bloqueio, né, de uma relação dos setores de oposição ao governador Alckmin, né, de maneira brutal. Quer dizer, o Alckmin, né, não dá água para as pessoas, né, incendeiam lá 3, 4 ônibus por dia, né, tem combates, né, os combates na rua, em todos os lugares da cidade, todos os dias de quadrilhas atacando policiais, né, e os policiais se defendendo ou atacando quadrilhas, né, de dentro das penitenciárias saem os salves para o ataque, e o Alckmin se elegeu no primeiro turno. Se elegeu no primeiro turno em função de quê? Na minha opinião, de um bloqueio, né, que a própria imprensa fez lá, protegendo o Alckmin de uma parte, e de outra parte de uma adesão da classe média paulista aos valores mais conservadores e mais refratários a uma coesão social mais democrática, mais humana, que em última análise está representado, na minha opinião, pelo governo Fernando Haddad, que já está melhorando muito, inclusive, na sua aceitação. Nesse sentido, ele está fazendo um trabalho extraordinário. Aqui, governador Pruzini. Olá, bom dia, governador Zini. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre esportes, futebol? Vamos. O Banrisul... Eu não sou muito versado, não, mas... É mesmo? Um colorado só afetivo. Não vou falar do Abel, prometo. Sim, tá bem. E é fácil a pergunta, não tem problema. Tá bem. Governador, o Banrisul investe pesado na dupla Grenal, né? Coloca quase 23 milhões de reais por ano. De fato. Que é uma associação interessante, porque são 3 marcas poderosas do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente nota que o interior reclama muito da falta, de visão do Banrisul. Que o Banrisul não estende a mão para os clubes do interior também. São 46 clubes que disputam 3 divisões do estado, que de alguma forma precisariam de algum investimento. Eu gostaria de saber o que o senhor acha disso, se tem algum projeto para que o Banrisul, de alguma forma, abrigue também os clubes do interior. Isso decorre da natureza jurídica do Banrisul, né? Que é uma empresa pública, não é uma empresa estatal, né? E que tem um conselho administrativo que dirige as suas decisões em função das relações de mercado também, né? Em uma parte, o Banrisul é um banco propulsor aqui da agricultura, do microcrédito, é um banco que tem uma finalidade social extraordinária. Mas, de outra parte, né, o Banrisul também é um banco que tem que estar dentro de uma legalidade do mercado para ele ser, inclusive, eficiente na sua função pública, né? Então, quando o Conselho Administrativo decide por um financiamento desse tipo, ele está vendo exatamente qual a produtividade publicitária que essa marca pode dar de retorno para o banco, para não ser acusada depois pelo Banco Central de estar dispersando recursos em publicidade que não tem efeito positivo para o banco. Mas eu estou disposto a discutir essa questão, né, com os clubes do interior, já tive contatos com ele durante o meu primeiro governo, mas tem esta lógica, né, esta lógica interna do banco, do tipo de banco que ele é, que não permite que o governador interfira em decisões como essa, sob pena, inclusive, de ser glosado pelo Banco Central. É porque nós temos informações que a Caixa talvez invista nesses clubes no ano que vem, numa parceria com a federação, ou seja, a Caixa de alguma forma estaria ocupando um espaço que poderia ser do Banrisul, né? O Campeonato Gaúcho começa em fevereiro do ano que vem, né? E já há uma negociação entre a Federação Gaúcha e a Caixa para que ela entre nesse espaço que o Banrisul não está interessado, ou
aparentemente não está. Quem sabe nós podemos fazer um convênio com a Caixa, né? E daí fazer recursos combinados, né? A Caixa tem uma outra especificidade, né? A Caixa é uma estrutura estatal pura, né? Não como o Banrisul, que é uma empresa pública com participação no mercado, né? E com acionistas privados. Então, funciona de uma maneira diferente. Mas essa possibilidade realmente existe e eu estou disposto a conversar sobre ela. Obrigado. Deixa eu ver quem não perguntou, hein? A Fecris não perguntou, né? Fecris, por favor. Bom dia, governador, tudo bem? Tudo bom. Eu queria voltar um pouco no que a colega Marta Esfredo disse. Ela ressaltou, e é sabido que o governo do Estado, o crescimento do Estado é muito dependente da safra. E a gente tem poucas empresas de tecnologia, tanto de hardware quanto de software, que conseguem vingar aqui no Estado. A gente tem pouca atratividade para essas empresas e também para os profissionais dessas áreas. Eles fogem muito para outros estados e para outros países. Eu queria saber qual é o seu plano para os próximos 4 anos nessa área, como é que o senhor pretende fazer com que o Rio Grande do Sul seja mais atrativo para essas empresas e para que a gente não perca tantos profissionais qualificados, como a gente acaba gerando muitos profissionais qualificados nessas áreas aqui, através das universidades, mas acaba perdendo esses profissionais para outros estados e outros países. Qual é o seu plano para os próximos 4 anos nessa área? Essa tua observação ela é válida até certo ponto. A partir da metade do nosso governo, isso aí mudou completamente, né? Não só com as empresas de alta tecnologia que nós trouxemos do exterior, né? Como também através de um programa de constituição de parques tecnológicos aqui no Estado, com as universidades comunitárias, universidades estatais, que estão redesenhando completamente o panorama tecnológico do Estado, né? Recentemente, inclusive, né, a Folha de São Paulo publicou uma matéria de uma página aqui sobre o Rio Grande do Sul, elogiando o nosso programa específico para desenvolver aqui alta tecnologia, inclusive hardware e software. E dizendo que o programa de parques tecnológicos do Estado é um exemplo. Então, a nossa política em relação a isso está em andamento. Nós vamos continuar o processo de implementação de parques tecnológicos. Nós, em relação à pesquisa e também investimentos em ciência e tecnologia aqui no Estado, nós, não em função até de nossos recursos, né, que são escassos, mas dos convênios que nós fizemos com o governo federal, nós aumentamos em 1.700% os recursos para essa área. Então, nós vamos continuar e aprofundar essas políticas que já estamos realizando. Mas a manutenção dessas empresas que são geradas nesses parques tecnológicos aqui no Estado, para que elas cresçam, se desenvolvam e sigam aqui no Estado, o senhor tem alguma ação prática em relação a isso? Como, por exemplo, política de a nossa ação prática, crédito? Sim, né, nós temos programas específicos de crédito para isso, nós temos financiamento do Badesul, temos financiamento do BNDES, temos financiamento do Banrisul, linhas próprias para isso. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, nesse último período, se você vai contabilizar o número de empresas que saíram e o número de empresas que entraram, porque existe uma mobilidade na economia, né? Um deslocamento territorial permanente na sociedade capitalista, o que é uma coisa totalmente normal. Você vai ver que nunca vieram tantas empresas para o Rio Grande do Sul, nunca se criou tanto emprego de qualidade e nunca se formou tanta mão de obra qualificada. Aqui no Rio Grande do Sul foram 227 mil trabalhadores, jovens também de trabalhadores de mais idade e mulheres, que foram formados pelo Pronatec. Então, nessa área aí nós estamos muito bem. Mas é só comparar com os governos anteriores. O senhor enxerga um crescimento dessa área na participação, no crescimento do Estado, essa área crescendo em participação? Sim, sem dúvida. Em quanto tempo? Não, nós já estamos crescendo nessa área. Eu não saberia te dar agora, nesse momento, qual é o percentual, né, de contribuição que tem essa área. Agora, o nosso programa de parques tecnológicos, junto com as universidades, e a busca de empresas do exterior que nós fizemos, alocaram recursos extraordinários para essa área de alta tecnologia aqui no Estado. E aqui nós temos exemplos, inclusive, recentes de empresas que foram agora há pouco inauguradas, inclusive, empresas da Coreia, que se associaram a empresas locais e que têm, né, uma expertise, uma qualificação tecnológica que é exemplar. Inclusive prototipagem de chips. Candidato, deixa eu voltar no tema da segurança pública. Numa das entrevistas que eu fiz com o senhor no TV Com 20 Horas, eu lhe questionei sobre se o senhor estaria satisfeito com os índices de criminalidade do Estado. O senhor foi franco e disse que não estava satisfeito ainda. Eu quero lhe refazer essa pergunta um pouco diferente. O senhor está satisfeito com o que o senhor apresentou na segurança pública no seu governo até agora? O senhor faria algo diferente? Faria mais alguma coisa com relação à sua política de segurança, os seus projetos que o senhor implementou? Não, eu, se pudesse, faria mais rápido, né? As coisas que a gente fez. Por exemplo? Por exemplo, a contratação de brigadeiros por concurso, né?
Se nós não tivéssemos tido incidentes burocráticos, esses brigadianos que estão sendo concursados agora já deveriam estar trabalhando no serviço público desde março, abril desse ano, né? Mas em relação a políticas que nós desenvolvemos, né? Patrulha Maria da Penha, Centro Integrado de Comando e Controle, né? Policiamento comunitário, reestruturação salarial dos quadros da Polícia Civil, diversos concursos para a Polícia Civil, restauração do IGP, né? Melhora dos equipamentos da Polícia Civil e da Brigada Militar de maneira incomparável, né? E também qualificação salarial dos brigadianos, nada disso eu retiraria, porque isso é que é o alicerce para uma grande mudança na segurança pública do Estado, que já começou, como eu digo. Mas contrataria mais rápido. Se pudesse, contrataria mais rápido. O Rodrigo Lopes só quer fazer candidato às suas costas, eu gostaria de voltar na outra questão que a gente já comentou aqui pouco, que é a saúde pública, né? Quem anda pela cidade percebe aí sempre a volta dos hospitais, o velho problema da ambulancioterapia, centenas, milhares de pessoas que vêm a Porto Alegre buscar atendimento de média e alta complexidade nos hospitais, problema que acaba acarretando depois em emergências lotadas, enfim, um efeito cascata aí que a gente sabe não é só do seu governo, não é só do seu governo, como é também um problema federal, mas basicamente o problema da ambulancioterapia. Como o senhor pretende amenizar isso num segundo mandato? Isso já começou, essa mudança já começou, né? Eu tenho que sempre insistir nesse ponto de vista, porque a nossa proposta para a sociedade gaúcha é exatamente essa: não interrompa o que está dando certo, né? Nós queremos um voto de confiança da sociedade para continuar governando e dar curso a grandes mudanças que estão ocorrendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, algumas delas não muito perceptíveis, inclusive, né? Em função de uma série de fatores que não cabe discutir aqui, e até da nossa política de informação e de comunicação para a comunidade. Mas na área da saúde, UPAs, né? Eu vou fazer bem resumido, né? UPAs, hospitais regionais, né? Estruturas de média complexidade, e aumentar as especialidades distribuídas no território, né? Fortalecendo, inclusive, os hospitais filantrópicos, as santas casas e as unidades de saúde das prefeituras. O aumento das equipes de saúde básica, né? Que nós aumentamos 20%, é possível, a partir do ano que vem, dobrar, né? Esse aumento da equipe de saúde básica. Então, na verdade, uma implementação plena do serviço, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o que pode reduzir, né, a ambulancioterapia e distribuir os serviços de maneira regional. Nós pretendemos continuar e aprofundar exatamente isso que está sendo feito até agora. Governador e candidato, já se sabia que o vice-governador não estava na campanha, ao contrário, tinha a sua... Estava na campanha, mas estava na outra. campanha dele, estava na sua própria campanha, mas o que tem de novo de 24 horas para cá é a participação efetiva do vice-governador nos programas de seu adversário. Inclusive com esta chamada: o vice-governador de Tarso. E ele vai lá e disse: voto em Sartori. Ou seja, até o fim deste primeiro período, o senhor não se afasta do governo um instante sequer, porque teria que deixar o governo na mão do vice-governador. Como é que o senhor trata deste tema? Não por isso, né? Porque nós poderíamos fazer um pacto, né? É possível o pacto? Eu tenho certeza que se fosse feito um pacto, o vice-governador Beto Gril cumpriria, né? Ele é uma pessoa decente, uma pessoa séria. Ele está cumprindo o mandato do seu partido. O seu partido lançou a candidatura da Marina, né? A candidatura da Marina teve o Beto Albuquerque como vice, né? A candidatura da Marina naufragou, né? Ela agora apoia o Aécio, e ele está comprometido com outra facção política. Da minha parte, eu tenho que respeitar isso. Eu não tive nunca nenhum problema com o vice-governador Beto Gril, mas eu acho que seria até indelicado da minha parte pedir para ele: olha, Beto, assume aqui, né, e não faz campanha. Eu posso fazer a minha campanha sendo governador 24 horas por dia, né, como eu estou sendo, né, e alternando as minhas relações com a campanha com as relações político-administrativas, sem confundi-las e sem utilizar o Estado para a campanha eleitoral. Então, obviamente, eu lamento que isso tenha ocorrido, né, porque eu gostaria que o PSB tenha ficado no governo, né, e o Beto Gril foi um bom companheiro de governo, ele nunca causou nenhum problema, nós nunca tivemos nenhum conflito, né, pelo contrário, sempre trabalhando de maneira harmônica. Então, da minha parte,
dentro dessa visão democrática que eu tenho, da mobilidade dos partidos aí no cenário político, eu compreendo perfeitamente esta manifestação do vice-governador, né? É claro que ele deve, quando ele diz isso, ele deve lembrar, né? Votem no candidato oposto ao governo que eu participei até agora e trabalhei de maneira harmônica e respeitosa com o meu governador. No fundo, ele deve estar pensando isso também. Governador, nos últimos dias nesse final de semana, chamou muito a atenção uns vídeos que o senhor gravou e que foram muito compartilhados, dizendo que existe um golpe em andamento, o senhor fala em golpe midiático para evitar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. E ali o senhor diz que há uma conspiração porque foram divulgados os áudios dos depoimentos bastante comprometedores, né, do delator da CPI, dos dois delatores do escândalo da Lava Jato, que é da Petrobras. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso, porque fica parecendo a quem assiste que o senhor está até, de certa forma, desrespeitando a vontade dos eleitores que votaram em outros candidatos, como se fosse quem vota em outro candidato está sendo alvo dessa conspiração. Se trata, eu acho que eu deixei bem claro na gravação, fiz uma segunda agora, eu trato de um golpe político, né? É uma metáfora que você faz, porque existe uma mobilização muito bem constituída nacionalmente, né? Que passa pelos noticiários da Globo, né? Que passa pela atitude que o Ministério Público tomou em relação à partição do processo, né? Eles pediram que o réu, né, que é ladrão confesso, não falasse nos deputados e senadores que estariam envolvidos em receber recursos, para não permitir que o processo todo fosse para o Supremo, né, promotor Brito? E daí trouxeram para a primeira instância, mantendo a fala apenas relacionada com corrupções, né, que estariam sob jurisdição, né, da Justiça Comum, da primeira instância onde ocorreram esses fatos. Então, isso é nitidamente um movimento político que está sendo feito para somar a campanha, né, do Aécio, e que pode, sim, bem utilizado politicamente, como está fazendo os noticiários da TV Globo, né, utilizar contra a candidatura da presidenta Dilma. Mas o senhor acha isso que já a mídia ocorreu. Não deveria divulgar essas informações, claro que tendo tido acesso ao Claro que deveria divulgar, mas o que eu estou falando é que elas estão sendo divulgadas parcialmente em cima de uma organização política que ocorreu para que não fossem envolvidos outros partidos e pessoas de outras relações, inclusive batendo, né, em setores, inclusive do PMDB, que estão hoje apoiando a candidatura Aécio, né? Foi feita uma repartição. Olha, isso aí já ocorreu em outras oportunidades. A famosa manipulação que a Globo fez no debate do Lula com o Collor, né? A famosa manipulação que a grande mídia fez, naquela época não era grande mídia, mas que a imprensa fez contra o Getúlio. Isso aí faz parte da luta política democrática. Assim como faz parte eles fazerem essa articulação, faz parte da minha responsabilidade, como um líder regional do meu partido, não sou líder nacional, dizer que isso aí sim é um movimento manipulatório da opinião pública. Isso aí pode causar uma impressão, né, de que o governo da presidenta Dilma tem o monopólio da corrupção no Brasil. E isso é uma mentira. A corrupção no Brasil, ela é histórica e endêmica. E o mensalão começou em Minas Gerais, lá com a turma do Aécio, com a turma do PSDB. E essa questão da Petrobras, que está ocorrendo hoje no Brasil, começou com quem? Com uma pessoa que foi colocada para dentro do sistema Petrobras pelo Fernando Henrique, e não pela presidenta Dilma. A Polícia Federal, na sua avaliação, não está sendo republicana? Não, está sendo republicana. A Polícia Federal tem que investigar. Tem que investigar e investigar em profundidade. Aliás, eu sou responsável por esse trabalho da Polícia Federal. Quando eu fui ministro da Justiça, eu modifiquei, né, de acordo com a minha direção da Polícia Federal, inclusive a sistemática de inquérito. Eu não sei se você se lembra, até a minha gestão na Polícia Federal, cada inquérito tratava de 18 delitos integrados que davam processos, né, ciclópicos e que depois ninguém era condenado. Nós fizemos uma separação consensual, técnica e institucional, de fazer inquéritos em profundidade sobre fatos determinados, para dar eficácia, inclusive, para a responsabilização criminal depois. E estas modificações que foram feitas, mais os equipamentos, a qualidade, os concursos que eu fiz, as melhorias salariais que eles tiveram que dar eficácia para a Polícia Federal. Eu acho que esse trabalho da Polícia Federal está sendo utilizado politicamente. É isso que eu quero dizer. E eu acho que isso é ruim, porque isso pode, inclusive, prejudicar, né, a legitimidade de quem for eleito. Né? Se algum candidato ganhar
sobre uma impressão determinada de uma comoção nacional em cima da corrupção, dificilmente esse presidente depois vai ter legitimidade para governar, né? Porque ele vai ter que prestar contas, inclusive, de um inquérito que vai terminar e seguramente vai pegar muita gente, e de todos os partidos e de todas as escalas sociais. Vou passar ali para a Marta. A gente tem mais 10 minutos, governador, candidato à reeleição pelo PT. Vou tentar fazer com todo mundo. Faço uma segunda pergunta também. Passar ali para a Marta rapidinho. Ali atrás, candidato. Aqui atrás do senhor. O senhor só tem que cuidar para não dar voltinha e cair daqui, né? Volta pelo outro lado depois, governador, para não enroscar. Tá bem. Fazendo uma conexão com a pergunta, a gente não está jogando de tabelinha, tá? Eu e a Cris Vasconcelos que perguntou para o senhor sobre a tecnologia, mas a gente, de fato, se preocupa com essa questão da dependência da economia do Rio Grande do Sul. A gente sabe que da soja, a gente sabe que algumas coisas já melhoraram, os programas de irrigação ajudam, mas a gente tem ainda uma dependência muito acentuada. E a gente vê que algumas alternativas que existem no Estado, tanto os programas para atração de empresas de tecnologia, quanto um setor que não existia na economia gaúcha e que passou a existir, que é a indústria oceânica, são muito dependentes do governo federal, das políticas do governo federal. Existe alguma iniciativa que o governo estadual possa tomar, considerando seus constrangimentos orçamentários, para diversificar mais essa economia? Sim. Através do incentivo à pesquisa e através do desenvolvimento, conjugado com a academia, de novas tecnologias. É possível fazer isso. O Estado, ele interfere na economia cotidianamente, né? Ele interfere através do arbitramento ou da decisão sobre a taxa de juros. Ele interfere através das encomendas públicas que ele faz, tá? Para determinados setores da economia, compra de serviços, compra de equipamentos, indução a determinados ramos da atividade produtiva, e também através dos investimentos que ele faz em pesquisa científica e tecnológica. Nós pegamos aqui essa área de pesquisa praticamente zerada aqui no Estado. Nós tivemos que remontar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que está fazendo um excelente trabalho. Para que você tenha uma ideia, eu já disse, não me lembro se foi aqui ou foi na outra entrevista, nós aumentamos o recurso do governo federal para a área de ciência e tecnologia aqui em 1.700%, né? Com recursos exaustivos que vieram para cá e que estão sendo aplicados. Agora, as pesquisas que são feitas na agricultura, elas respondem 2 anos depois, ou 3 anos depois, né? E nós já temos bons exemplos aqui no Estado, né, de pesquisas que foram feitas, inclusive articuladas com o Embrapa e com a academia, que potencializaram, por exemplo, o plantio de soja na várzea, né? E que deu uma produtividade enorme para a agricultura aqui no Estado, que não foi feito por nenhum governo, né? As pesquisas já na área industrial, elas demoram um pouco mais para responder. É 4, 5 anos, né? Então nós estamos num ciclo, na verdade, de adaptação e construção, né, destes elementos básicos para reforçar aqui o setor da ciência e tecnologia. Mas vocês têm razão, essa é uma questão fundamental para o Estado. Tanto é verdade que nós recuperamos praticamente a existência da Secretaria de Ciência e Tecnologia e começamos aqui a implementação de parques tecnológicos que jamais foram pensados, né, nesta dimensão e com investimentos tão grandes do Estado em relação a qualquer governo que nos precedeu. Vai, Tressa. Governador, tenho certeza que o senhor ganhou muita simpatia quando não renovou contratos dos pedágios e tal, né? A gente testemunha, poucas pessoas gostam de pagar pedágio. Mas ontem eu dei uma volta pela serra e reparei que algumas estradas que eu passei estão muito esburacadas. Outro dia eu passei na direção a Santa Maria, sua terra ali, e perto de Santa Cruz, também bastante esburacada, num local que era antigamente pedagiado. Como é que essa dicotomia se resolve? Como é que fica essa situação? A gente não tem mais o pedágio, mas ao mesmo tempo as rodovias estão esburacando e a capacidade de investimento é pequena. Sabe? Tu não passaste certamente os 900 quilômetros de estradas que a EGR está consertando, recapeando e algumas até reconstruindo, né? Certamente tu teve o azar, a sorte, né? Aí depende do objetivo da pergunta, de ter passado em estradas que têm problemas. As estradas aqui no Rio Grande do Sul têm muitos problemas, e vocês têm razão quando colocam essa questão. Agora, o que nós temos que ver é como esses problemas estão sendo tratados, né? Como eram tratados e qual foi o resultado do sistema de pedagiamento anterior e de concessões. Eu vou te dar um exemplo concreto, né? Com o sistema de pedagiamento que foi feito há 15 anos atrás, não estavam previstas duplicações. Então nós temos uma herança de duplicações necessárias para o Estado fazer,
que nós estamos agora resolvendo com esse novo financiamento, né? Uma proposta de 1 bilhão, especialmente para um plano estadual de logística e transporte, que demora um tempo para amadurecer. Agora, durante esses 15 anos, nada foi feito em duplicações no Estado nas rodovias concessionadas, porque não estava prevista essa obrigação, apesar do preço exorbitante dos pedágios. Em relação à recuperação das estradas, nós já temos em andamento 2 partes do CREMA e temos em andamento 900 quilômetros de estradas que já foram feitas, já foram recapeadas, né, e que já foram ou consertadas pela EGR, inclusive sinalizadas, né, porque o pessoal não tinha nem obrigação de fazer o meio-fio das estradas, né, aquela parte lateral que permite o estacionamento dos carros. Então, a questão das estradas aqui no Rio Grande do Sul hoje é um rosário de obras que estão sendo feitas, em todos os lugares do Estado. Agora, não vencemos, efetivamente, e eu te dou toda a razão, né, não vencemos todos os locais que é necessário fazer os investimentos. Bom, já se encaminhando para o fim, tem menos de 5 minutos. Cláudia. Governador, o senhor antes estava falando sobre o papel da televisão e da mídia em geral. Eu queria falar um pouco sobre a TVE, sobre se o senhor acha que ela está cumprindo o seu papel como televisão pública e, de novo, se não é o caso de tentar novos modelos que deem mais força para a TV, talvez até com uma televisão na web, alguma coisa que tenha mais impacto do que ela está tendo agora, atualmente. Eu sou favorável, sim, à televisão na web. Eu sou favorável à abertura de relação público-privada na TV pública, né? Normalmente porque essa relação público-privada, quando é bem feita, ela pode preservar o interesse público e potencializar a televisão pública, né? Os órgãos que não têm finalidade competitiva, né, com as outras empresas de comunicação que têm obrigações para responder para os seus acionistas, para o mercado e assim por diante. Mas tem uma coisa dolorosa para te dizer também. A TVE não existia quando nós chegamos no governo. E era uma irresponsabilidade, uma deterioração, uma falta de respeito aos servidores. Aquilo lá era praticamente um galpão abandonado. Hoje você vai lá, você já vê um novo ambiente de trabalho, você já vê com funcionários concursados, você já vê uma evolução dos equipamentos que foram comprados durante o nosso governo. Então ela está armada para dar um grande salto, né? E esse salto acontece? Esse salto está acontecendo, né? Basta você ver as próprias condições físicas de trabalho do pessoal da TVE, né? E a forma com que eles eram tratados pelo governo anterior, não só em termos salariais, mas em termos políticos também. Então hoje a TVE já alavancou em direção a uma TV pública de qualidade. Que, como eu sempre digo para as pessoas, né, que me interpelam a respeito da TVE, eu digo para o Pedro, a TVE não é para competir com as empresas privadas. Ela tem que ter, né, um nicho específico de trabalho para que seja de natureza cultural, de qualificação da cidadania, o que, né, não deve excluir que ela seja atraente, que ela seja gostosa, que ela seja ousada. É isso que a TVE tem que fazer. E ela está encaminhando exatamente esse projeto. Mas a TV Web, sim, né, eu já pedi que ele me fizesse um estudo sobre isso, e eu acho que isso é um futuro necessário para implementar dentro da TVE. Candidato, para fechar, uma última pergunta do Moisés. Só pedir para o senhor se virar pelo outro lado, então, por causa do fio. E o Moisés faz a última pergunta dessa nossa entrevista. Governador, o senhor se referiu às grandezas e fragilidades dos candidatos, né? Eu queria saber qual é a participação dessas virtudes, desses defeitos pessoais numa decisão, numa eleição. Como é que o senhor acha que o eleitor vê essas questões colocadas ao lado da questão ideológica, partidária, como elas se misturam e definem uma eleição? Eu acho que aí depende, vamos dizer assim, da forma que o candidato se apresenta, né? Se o candidato se apresenta de uma forma dissimulada para esconder os seus defeitos, esconder o seu passado, esconder a sua ideologia, esconder os seus partidos, isso aí pode ter uma certa eficácia eleitoral. Mas depois cobra muito, né? Cobra muito depois, quando eventualmente a pessoa é eleita, né? Eu acho que no caso concreto nosso e do meu caso e no caso do prefeito Zé Ivo Sartori, eu me considero uma pessoa séria, uma pessoa responsável, considero ele também uma pessoa séria e uma pessoa responsável. Agora, nós não podemos despolitizar as candidaturas. Despolitizar as candidaturas para um cargo eminentemente político, como é governador do Estado, eu considero uma traição à opinião pública. Eu acho que a gente tem que dizer
todo o currículo que a gente teve, o que a gente fez, como é que a gente tratou o setor público, quais eram as nossas relações. Eu lembro, por exemplo, de perguntas que eu recebi no primeiro turno, né? Eu disse, eu fui a favor da aliança do governo federal com o PMDB, porque isso é uma forma de dar estabilidade para o governo. E dentro dos partidos tem gente boa e tem gente ruim, em tudo que é partido. E a proporção de gente boa é muito maior, em tudo que é partido. O que dá diferença nas pessoas, na verdade, é qual é a visão de mundo que elas têm, qual é a visão de humanidade, qual é a função do Estado, como que o Estado cumpre as suas funções públicas, como que o Estado destina recursos para diminuir as desigualdades sociais e regionais. É isso que está em jogo. Então, por isso que eu aposto, inclusive, que nesse segundo turno nós teremos um grande debate. Eu estou disposto a que analisem toda a minha vida política. Toda a minha vida política, tudo que eu fiz. Os erros que eu cometi, os acertos que eu cometi, né? As grandezas que eu tive, os momentos de vacilação, para me apresentar por inteiro para a população. Espero que o meu adversário permita que a gente faça isso. Né? Porque essa história de dizer, não vamos olhar para o retrovisor, é só o futuro que nos interessa, não é verdade. O momento presente ele é uma condensação daquilo que ocorreu no passado e daquilo que a gente pretende para o futuro. Então, para analisar o momento presente, a gente tem que sim olhar para o retrovisor. Senão tu não vê os acidentes que cometeu lá atrás, os erros que cometeu e também os acertos, eventualmente. Então, eu acho que isso é que deve ser o elemento fundador, o elemento caracterizador do segundo turno, e eu vou me balizar por aí. Candidato Tarso Genro, candidato à reeleição pelo PT, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar desse dia do candidato aqui no Grupo RBS. Foi 1 hora e 2 minutos, né, Carboneira? A gente vai bater o tempo certinho, porque na quarta-feira, no dia 15, hoje dia 13, o senhor, dia 15, o candidato José Ivo Sartori estará aqui, também fazendo o mesmo roteiro que o senhor fez, entrevista no Gaúcho Atualidade, bate-papo aqui na redação de 0 Hora, vai passar pelo Sala de Redação, entrevista no RBS Notícias, vai passear pelas redações aqui do Grupo RBS. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, tenha um bom dia do candidato, governador. Eu agradeço essa oportunidade, parabenizo vocês por essa ideia, que é muito boa, né, para que o eleitor possa ter um juízo de valor sobre os programas e as candidaturas. Meus parabéns a você. Muito obrigado, candidato. Esse programa, essa entrevista vai ser reapresentada hoje à noite, a partir das 10 da noite, na TV Com, até quarta-feira, com o dia do candidato, com o candidato do PMDB, José Ivo Sartori. Obrigado, até quarta.